bom para você estar no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria ter você conosco todas as tardes. E hoje nós temos um assunto muito importante e você preste atenção na nossa conversa, porque nós vamos falar com você. Você que mora em condomínio, você que sofre com os 5 Cs. Você já ouviu falar dos 5 Cs? São os maiores problemas no condomínio, mas espera, porque não é só isso não. Tem muito mais que você precisa. Mais do que tudo, o Dr. Daniel está aqui para conversar com a gente sobre isso. Ele é um especialista no assunto. E você precisa entender que muitas, na verdade todas as responsabilidades são nossas, de cada um dos condôminos. E você vai entender um pouquinho mais quais são esses problemas que têm aterrorizado todos os condomínios do país. Porque sempre existem problemas. E a maneira que você deve agir para lidar quando não vem do seu apartamento ou da sua casa, e também para você evitar de entrar no rol daqueles que incomodam os outros, porque é uma questão de conscientização e nós vamos falar sobre isso, mas vamos falar, claro, sobre as leis também, porque existem leis para punir estas pessoas. Você vai entender como é que isso funciona. Sil está de volta. Moms, a gente ama as meninas, a Sil e a Lolo, porque hoje é dia de fazermos algo tão diferente. Você pode até falar assim, não, Keila, mas é uma fatia de bolo, que é o slice cake. É uma fatia de bolo. Mas vocês não têm noção desse passo a passo. Para elas que já fazem, para a Sil que está aqui com a gente hoje, representando a Moms Goods, para elas é muito fácil, mas tem um passo a passo, porque quando você vende o bolo assim, a slice cake, que é o bolo fatiado, o que ela falou para mim? Keila, não é simples, totalmente simples, porque você tem que fazer as mesmas fatias, tudo do mesmo tamanho. Para você vender, você viu que os meninos mostraram para você? Você olha, é exatamente igual. E tem uma maneira de decorar. Você não pode decorar o bolo e depois cortá-lo, porque não dá certo. Então você vai aprender o passo a passo. A Sil mandou para a gente a receita especificamente deste bolo, do sabor. Então você vai aprender a fazer, porque eu vou deixar lá no nosso Instagram, no Tudo de Bom para Você TV. E também vai ficar no nosso canal no YouTube, porque o Emerson vai passando o GC para você. Então você vai aprender a fazer este corte, mas fica tranquila, que você vai aprender também o passo a passo do bolo delicioso, de todos os recheios da cobertura que elas prepararam pra gente hoje, tá? E também, hoje nós vamos falar com o Dr. Fernando, que já está a postos. Nós vamos falar de apendicite, porque é uma doença que tem incomodado um número cada vez maior de brasileiros e, para você ter uma ideia, é recordista nas cirurgias de emergência. Grande parte da população, quando vai correndo para o hospital, é porque o apêndice praticamente estourou, e você vai entender o que isso significa, porque existem vários passo a passo dessa doença também, e eles é assim muito perigoso. Os meninos estão mostrando aí um apêndice normal e um apêndice inflamado. Para chegar num estágio que pode levar à morte, são 5 etapas. Então você vai entender essas etapas também, e ele vai explicar para a gente não só as razões, mas também as formas de tratamento quando você corre para o hospital. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Dr. Fernando. Antes, não posso deixar de te fazer um convite muito, muito especial, porque está chegando o nosso Mais Que Ver. Mais Que Ver, dias 20 e 21 de abril, lá na nossa Renascer Arena. Não fique de fora, vai ser um tempo muito especial, um tempo de alegria mesmo, da gente poder encontrar as pessoas que têm esse mesmo objetivo que a gente, que é aprender a brilhar cada vez mais, porque esse Mais Que Ver é o Mais Que Ver Shine. Os ingressos estão à venda no gospelbay.com.br e olha, corra para você comprar o seu ingresso, porque eles estão quase que esgotados, e tem algumas áreas, porque são divididos em vários setores, tem alguns setores que não tem quase nada, porque está vindo gente do mundo inteiro. Então corra para você comprar este nosso ingresso do Mais Que Ver Shine, que vai acontecer agora no feriadão, dias 20 e 21 de abril, certo? gospelbay.com.br. Bom, vou começar a nossa conversa de hoje com o Dr. Fernando. Quero te falar algo muito importante. Foi feito um levantamento entre 2020 e 2024. O número de pessoas sofrendo com apendicite, correndo para o hospital, aumentou muito. O SUS sempre faz um levantamento relacionado a isso. Para você ter uma ideia, essa urgência, ela ocorre pelo menos em 10% dos casos, são as admissões emergenciais relacionadas ao apêndice. E para você ter uma ideia, o ano de 2024 foi que
apareceu um número maior de casos. Então é importante que a gente fale com você sobre isso, pedir para que o doutor Fernando conversasse conosco. Ele é um especialista no assunto, é cirurgião do aparelho digestivo. Quero te agradecer demais, doutor, por você estar aqui com a gente hoje. Eu acho importante que a gente dê esses alertas, né, doutor? Porque nós mostramos logo no começo do programa a diferença do apêndice normal e inflamado. E eu quero te agradecer muito por você parar. Eu sei que você está trabalhando para você parar para conversar conosco hoje, viu, doutor? Seja bem-vindo ao Tudo de Bom para você. É isso, eu que agradeço muito o convite em estar aqui. Realmente são alertas extremamente importantes, porque conhecendo os sintomas ou os sinais importantes é que vão fazer com que a gente procure mais cedo e faça o melhor tratamento das doenças, como no caso da apendicite. Doutor, em primeiro lugar, qual é a função de um órgão tão pequenininho que parece um dedinho e faz um estrago tão grande quando estoura? Para que nós temos um apêndice no nosso corpo? É engraçado que a gente sempre ouviu, assim, popularmente, que o apêndice ele não serve para nada, ele era um resquício embrionário, que ele não serve para nada, mas nos estudos a gente vê que o corpo humano ele continua sendo estudado e coisas novas são descobertas ao longo do tempo, né? O apêndice ele tem uma função extremamente importante na parte imunológica, né? Boa parte da função imunológica e das células imunológicas do intestino são produzidas no apêndice e a variedade da flora intestinal, né, das bactérias, também são moduladas pelo apêndice. Então, ele é um órgão hoje extremamente importante na parte imunológica do corpo e do intestino. Doutor, então deixa eu ver se eu entendi. Eu me alimento. O corpo faz todo, o alimento faz todo a gente está mostrando até aí o aparelho digestivo e tal, intestinal. Nós engolimos a comida e ela vai fazendo um caminho até as fezes, certo? O apêndice está nesse meio de caminho, a gente pode dizer assim, como se fosse um filtro? O apêndice, o alimento não passa por ele, mas ele tem células, como se fosse, sabe aquelas células das ínguas, quando a gente tem uma inflamação e sente dor, Sei. que produz imunocomplexos? Então, essas células das ínguas também têm algumas parecidas ali no apêndice e produz células de defesa do nosso corpo, principalmente em relação a bactérias ou qualquer coisa ruim que entra no intestino. Entendi. Ele fica no início do intestino grosso. Lembra que a gente come, passa pelo esôfago, estômago, intestino fino, e começa o intestino grosso, que é onde as fezes são principalmente formadas. No comecinho do intestino grosso tem esse dedinho, como você diz, que é o apêndice. Doutor, e ele tem esse... Quando é que acontece essa inflamação? Ela é proveniente de uma alimentação inadequada, por exemplo? Também. Diversos fatores fazem com que a gente tenha uma apendicite, e como ele é como se fosse um dedinho, então ele tem um fundo cego e uma passagem para o intestino, quando naquela base onde tem a passagem para o intestino você tem uma obstrução, você tem um aumento da pressão dentro do apêndice, bactérias se proliferam, ele aumenta de tamanho, podendo até perfurar, né, que é o que a gente chama de apendicite aguda, perfurada ou complicada. Vários fatores podem levar a essa inflamação. Sei. Desde aumento dessas células de defesa, né, porque você teve uma infecção do intestino, alguma parte sólida de fezes que entope aquela saída. Então, o que entope a saída do apêndice, que normalmente é a parede dele ficar inchada por alguma infecção ou alguma inflamação, e os alimentos são responsáveis por levar bactérias ou inflamar o intestino em caso de alimentos irritativos, ou até um pedacinho de fezes mais endurecidos que topem a saída do apêndice, leva ao aumento da pressão, lá se proliferam bactérias e aí você tem apendicite aguda. Doutor, então até, por exemplo, quando uma dieta pobre em fibras, a pessoa que já, na hora de evacuar, já tem as fezes mais duras, tudo isso pode causar esse problema. E isso acontece, doutor, a médio e longo prazo? É devagar que vão ficando ali naquele fundinho? Porque dá a impressão de, como é um dedo, dá a impressão que vai enchendo, né, doutor? Até estourar, pra gente que é leigo, né? Isso vai acontecendo a médio e longo prazo, quando a pessoa começa a sentir uma dor. É porque já está há muito tempo acumulando essas bactérias, doutor? Não, pelo contrário. A gente chama ela de apendicite aguda, porque é um quadro que se instala rapidamente e evolui rapidamente, né? Tá. Em questão de horas ou dias,
o paciente passa a ter dor, passa a ter sintoma e tem que ir para um procedimento ou para um tratamento considerado adequado. Então, é uma coisa que evolui rápido. Em horas, poucos dias, pode evoluir para uma complicação. Por isso que é chamada de apendicite aguda, não é ao longo do tempo. Quer dizer, por isso que já, quando começa a sentir muita dor, a dor é sempre de um lado só, doutor? Sempre do lado direito, porque a gente só tem um apêndice. Então o apêndice fica ali no começo do intestino grosso, que é do lado direito. Doutor, a gente separou algumas imagens das fases que tem a fase mais. A gente sabe que o risco de morte é cada vez menor por conta até da conscientização e da eficácia dos tratamentos, né, doutor? Para interromper esse ciclo quando se vai correndo para o hospital. Mas a gente separou essas fases. Então, doutor, essas fases elas acontecem, elas vão mudando em questão de horas também, né? É tipo uma corrida contra o tempo. Exatamente. Isso aí é a evolução da inflamação, né? O apêndice normal, ele obstrui e fica distendido, ele dilata, né? Ele fica com mais pressão, começa a ter menos sangue fluindo, até que pode perfurar a parede dele e isquemiar, que a gente chama de necrose do apêndice. Essa é a evolução, que pode evoluir em horas ou até em dias, dependendo do grau de obstrução desse apêndice. E não é só intestino preso, não. Intestino preso é uma das causas. Mas pacientes que têm diarreias constantes, porque tem alguma irritação alimentar ou inflamação do próprio intestino, podem ter com que a parede do intestino fique espessada e leve a essa obstrução. Doutor, e uma coisa que eu quero te perguntar, do terceiro para o quarto estágio, que a gente percebe pelo gráfico que são os estágios, obviamente, mais perigosos. O que acontece que pode até levar à morte? Se estoura, faz o quê, doutor? Lembra que ele faz parte do intestino. Tá. Né? Então, se ele estoura, ele pode levar a uma comunicação do intestino com a cavidade abdominal. Mistura então, tudo daí, doutor? O intestino cai. Como? É como se misturasse tudo. É como se tudo que passa no seu intestino passasse a cair na cavidade do abdômen, que tinha que estar lá contido pelo intestino. Tá. Então, fezes, bactérias, líquidos, enzimas, aquilo causa uma infecção muito grande no abdômen, que a gente chama de peritonite, e pode levar a casos graves como sepse. Doutor, e daí, por exemplo, a cirurgia, ela só acontece nesses últimos casos? Ou, por exemplo, eu passei mal, fui para o hospital, fez o exame, viu que é apendicite. De todo jeito tem que fazer a cirurgia? Mesmo naquele estágio inicial? Hoje ainda é considerado assim. Hoje a gente ainda considera o tratamento da apendicite o tratamento cirúrgico, né? Existem muitos estudos, principalmente desde a pandemia, claro que são estudos mais antigos que já tentam tratar fases iniciais da apendicite apenas com antibiótico, né? Para tentar evitar a cirurgia. Só que em muitos casos, no mínimo 30% desses pacientes acabam tendo de novo sintomas, ou sintomas até piores, e acabam vindo para a cirurgia. Se você for pensar, 30% é muito, né? Quase 1 a cada 3 pacientes acabam não tendo sucesso nesse tratamento, por isso que ele não é divulgado em larga escala. Chegou, faz antibiótico. Você tem que selecionar muito bem o tipo de paciente, qual é a causa. Então, é uma coisa muito difícil de ser feita em populações grandes ou em qualquer pronto-socorro. Por isso, né, o tratamento cirúrgico ele tem baixa complicação, excelentes resultados, né? O índice de óbito por apendicite em bons hospitais chega a ser muito, muito abaixo de 1%. Então, uma cirurgia segura, que pode ser feita por videolaparoscopia, alguns furinhos na barriga você trata muito bem, e em 1, 2 dias o paciente volta para casa e volta rápido para o trabalho. Então, por isso que o tratamento cirúrgico hoje é considerado o padrão ouro. Doutor, quando eu faço a cirurgia, eu retiro o apêndice, é isso? Daí eu não vou ter mais, consequentemente, eu não vou ter mais problemas. Mas não vai fazer falta em todo o funcionamento do meu corpo, doutor? Muda alguma coisa? Nunca mais você vai ter apendicite, porque não tem mais apêndice. E outras partes do intestino passam a assumir aquela função que o apêndice tinha. Então você consegue um equilíbrio do corpo, sim, sem o apêndice. Nosso corpo é incrível, né, doutor? Uma máquina perfeita, né? Impressionante isso. A maioria das vezes, quando alguma coisa deixa de funcionar, a outra assume, né? Assume. Doutor, eu quero falar agora dos sintomas. Então, assim, você falou que não é aquela coisa, se eu tenho uma dorzinha do lado direito por muitos dias, com certeza não é apêndice, porque não teria ficado muito mais grave e daí chega no estágio 4 que você falou. Então, a gente tem alguns sintomas que são mais latentes para a gente entender o que é realmente, doutor?
Isso, o sintoma clássico da apendicite é uma dor que você começa com uma dor que você não consegue localizar. Às vezes parece uma dor de estômago, vem na boca do estômago, às vezes uma dor em volta do umbigo e de repente ela se localiza ali na virilha do lado direito, que a gente chama de fossa ilíaca direita. Então ela está uma dor meio inespecífica, que você não localiza muito bem, e em algum tempo ela para e fica doendo bastante do lado direito, que fica difícil até de encostar, apertar a barriga ali do lado direito. O paciente normalmente tem falta de fome, não consegue comer, que a gente chama de hiporexia, né? Não tem fome de jeito nenhum. Você vê que o paciente tem aqueles sintomas meio inespecíficos, de pode ter uma febre baixa, mal-estar, sintomas infecciosos, mas a dor do lado direito, que começou meio sem localização e ficou do lado direito da barriga lá embaixo, é a dor característica da apendicite. Que não passa, né, doutor? Não passa, pelo contrário, ela tende a piorar, né? E ela pode até se tornar uma dor na barriga inteira. E o exame físico, o médico indo lá e te examinando, é o que ajuda muito a fechar o diagnóstico. Lógico que a gente pode usar exames de imagem, que hoje estão bastante disponíveis, né? E ajudam muito a fechar e bater o martelo no diagnóstico. Mas o exame do médico hoje ajuda bastante a gente a fechar esse diagnóstico. Doutor, eu vi que existe um grupo maior liderado pelos homens até 29 anos, que é a população mais afetada pela apendicite. Mas a gente não tem esse limite de idade, né? A pessoa pode ser bem idosa ou a criança também, e os sintomas são os mesmos para todos. Isso, a gente lembra que criança e idoso é mais difícil você caracterizar dor, mesmo pela comunicação, não faz febre. O sistema imunológico é um pouquinho diferente, mas normalmente dores abdominais, mudança, o idoso está bem ativo, de repente ele fica menos ativo, assim como a criança. Então, procurar médicos em situações de alteração de atividade, alteração de nível de consciência, ficar mais confuso, é importante para os extremos da idade. Mas no adulto jovem principalmente, que é o que mais tem apendicite, essa dor mais localizada é o que ajuda a gente nos quadros mais típicos. Doutor, muito obrigada pelas suas explicações, foi de grande valia para a gente. Te espero aqui pessoalmente, tá, doutor? Vai ser uma alegria te receber e obrigada por nos ter atendido hoje com tanta presteza, viu? Eu que agradeço você e muito obrigado. Vou deixar para você o contato do doutor, porque tem o Instagram e lá ele tem muitas informações. Ele também é um especialista em cirurgia bariátrica e você pode conhecer melhor o trabalho dele lá no Instagram dele, que é @Furlan. E também, para agendamentos, tem o WhatsApp que está aí na tela para você, que é o 941562742. 941562742. Obrigada, doutor. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Vem para cá comigo, eu vou conversar com o doutor Daniel, que já está aqui pronto para conversar com a gente também. E nós vamos falar do CES do condomínio, porque, olha, estamos falando de uma população que é gigantesca. Você sabia que pelo menos 65 milhões de brasileiros vivem em condomínios? São mais de 500 mil condomínios de casas e apartamentos espalhados pelo país. Registrados mesmo, são quase 380 mil. Então é um número, mas já tem essa expectativa de existirem mais, mas de existir mais, aliás, de chegar a quase 500 mil condomínios. Então a gente está falando de uma população que cada vez mais precisa se dedicar a viver em harmonia. Porque é aquela história básica para qualquer relacionamento na vida, que a tua liberdade ela termina quando começa do outro. Não tem jeito, né, doutor? Perfeito. Doutor, perfeito. Que período que você deve estar trabalhando muito, né? Sim, isso é uma demanda a toda hora. Que especialização é essa que você fez? O doutor é advogado especialista mesmo no atendimento a esse tipo de problema no condomínio. E já existe algo interessante que, pesquisando, a gente já viu falando dos 5 Cs, que são aqueles que a gente já ouviu falar, porque é o problema com o cachorro, né, doutor? Perfeito. Problema com estacionamento também, problema de convivência. Então, a gente tem vários aqui para falarmos. Doutor, o que me chamou a atenção, principalmente falando da história dos condomínios, é a gente perceber também que nesse levantamento que eu vi, que 70% dos problemas apresentados até para síndicos nas reuniões de condomínio são ligados a essa dificuldade de convivência. Perfeito. As pessoas estão se desrespeitando cada vez mais, doutor? Será que é isso? Keila, você bem notou, você bem pontuou, quando você falou 500 mil condomínios, a gente está falando de
espaços, né? E isso você precisa multiplicar pela quantidade de pessoas que vivem em cada unidade, né? Em cada apartamento, a gente costuma dizer no direito condominial, em cada unidade. Então, você tem uma gama muito grande de pessoas submetidas a uma microsociedade, porque o condomínio nada mais é do que isso, uma microsociedade, né? Tá certo que é uma microsociedade que é formada a partir da vontade das pessoas, porque você precisa comprar, adquirir para estar ali, e é uma microsociedade que tem suas regras próprias, além da Constituição, além do Código Civil, né? E o que a gente enfrenta, o que a gente vê é que realmente, a cada dia que passa, ou nós temos uma crescente aqui de uma falta de possibilidade de empatia, de entender o outro, de entender exatamente o que você disse aqui, né? Que o meu direito termina quando começa o do outro. Tem jeito, que né, o abuso do direito, eu tenho o direito, mas o exercício desse meu direito, ele não pode ferir o direito do outro, né? Nós temos, isso é regrado, conforme você disse no início do programa, no artigo 186 do Código Civil, por exemplo, né? O Código Civil vai dizer que o abuso de direito, ele é um ilícito civil, né? Agora, doutor, falando dos 5Cs primeiro, porque a gente tem outras coisas e eu não quero me ater só neles, embora sejam os mais comuns, como eu falei para você. A gente tem os conflitos ligados a cano, ou seja, entupimentos, Perfeito. vazamentos, que está lá em cima, vai descendo para os demais. Pode ser uma responsabilidade que nunca ninguém sabe se é responsabilidade do de baixo, do de cima, do próprio condomínio. Cachorro, criança, carro, que é o estacionamento, Perfeito. E o calote. O número de inadimplentes também tem crescido muito, né, doutor? Sim, é verdade. Doutor, quando nós falamos principalmente de canos, de vazamentos, entupimentos, de onde é que vem e para onde é esse problema? Para onde vai esse problema? De novo, mais uma vez, é uma situação que exige uma boa convivência entre os condôminos para que você possa identificar a origem, né? A origem, para que a gente possa entender, ela vai ter dois segmentos. Ou vai ser na área privada da unidade, né, do apartamento do vizinho, que pode originar essa infiltração, enfim, o problema no cano, desse encanamento, ou então é na prumada do prédio, que aí vira uma responsabilidade do condomínio inteiro, do prédio como um todo, né? Embora ele não tenha não é uma personalidade jurídica, né? Não há uma personalidade jurídica para o condomínio, o ajuntamento dessas pessoas forma uma responsabilização que deve ser acionada quando identificado que o problema do encanamento, do cano, ele é de fato da prumada do prédio e não da unidade particular, privada do vizinho. O grande problema nesses casos é que até você analisar tudo isso, está o cano lá, né, doutor? O entupimento lá, né? Exato, e às vezes o próprio vizinho esse acordo é importante. Perfeito, Keila. E às vezes o vizinho não permite o acesso para você poder identificar, para fazer uma vistoria, dificulta, e aí você às vezes tem que judicializar para poder conseguir acessar a unidade do vizinho, para verificar qual é a origem desse vazamento. Quer dizer, tudo que nós conversarmos aqui, você vai ver que vai voltar na empatia e na responsabilidade e nesse senso de responsabilidade de viver em conjunto. Porque se está na sua casa o problema, você não quer resolver porque você acha que o problema não é seu, e você também não abre ali, vai ficar entupindo e está lá vazando no condomínio, no apartamento do outro. Estamos falando especificamente de prédios, mas é o mesmo procedimento para casas, porque tudo isso pode acontecer de casas também. No condomínio de casas. Doutor, uma coisa que me chama muita atenção são os animais de estimação, em especial os cães. Tem gente que opta por ter, já falei sobre isso inclusive no programa, que opta por ter cães muito grandes dentro de um apartamento pequeno. E as pessoas falam, não, Keila, eles convivem comigo há muito tempo, eles não a despeito do tamanho do apartamento, eles estão felizes assim. A gente sabe que existem algumas pessoas que optam por isso. E é cada vez mais próxima essa relação mesmo do homem com o animal dentro de casa. Então a gente não tem como proibir isso mais, né? Mas até onde vai o limite? Porque, por exemplo, a gente tem o cachorro que late demais. É verdade. Aqui a gente tem, inclusive, há decisões judiciais, no sentido de que não pode haver proibição no regimento do condomínio para que o condômino tenha seu cachorro. Pet. Não pode, certo. Não pode, porque afronta, e é o que a gente está falando aqui, vai contra a dignidade da pessoa humana, né? Você precisa tratar o outro como uma pessoa humana e dar a ele essa possibilidade de ter um acompanhante, de ter ali um afeto que vem do cão ou do animal que preferir. Agora, é bem verdade que o direito de ter também traz obrigações, né? E essas obrigações, elas são decorrentes do cuidado, da atenção. Não é porque você pode ter um animal dentro do apartamento que você pode deixá-lo sozinho, abandonado praticamente o dia inteiro, e aí causando transtornos, com latido. Porque tem animais que não conseguem ficar sozinhos, né, doutor, o dia inteiro, né? É um problema isso. Na verdade, nenhum animal deveria ficar só, né? Porque ele demanda atenção
como uma criança. Você viu o cachorro latindo o dia inteiro, pelo amor de Deus, né? Exato. Sil, você já teve esse problema, Sil? Não? Eu tive 2, agora eu tenho uma, tranquila. Não, mas você já teve esse problema com vizinhos? Com vizinhos? Não. Ai, que bênção, né, gente? Porque tem... Não é, doutor? É verdade. Mas daí, é verdade. doutor, se a pessoa não quer se desfazer do cachorro, o cachorro não para de latir, e ela trabalha o dia inteiro, não tem com quem deixar, porque daí chega no limite, eu sei, como é que a gente faz? Precisa acionar. É um problema isso, né, Aí doutor? você precisa acionar o síndico, precisa fazer uma notificação para dizer, olha, tem causado transtornos, porque é um latido o tempo inteiro, e aí buscar ali, sempre a melhor forma é buscar um alinhamento da forma acordada, da conversa, para que isso não precise necessariamente virar uma ação judicial. Mas se não tiver jeito, pode? É ação judicial. Agora, daí, doutor, quando se torna uma ação judicial, se eu estou num andar, por exemplo, que eu tenho a coragem de reclamar, porque tem a turma do deixa disso. É verdade. Que sofre e não vai atrás, porque é vizinho de porta, vai ser aquela confusão. Às então vezes eu prefiro ficar. Anos e não quer. Daí eu tenho a galera do deixa disso e tenho uma galera que topa. Quanto mais gente estiver nessa ação, para que haja até a remoção do animal dali, isso pode acontecer, doutor? Sim, sempre é importante, nós estamos falando de uma microsociedade. Quanto mais essa microsociedade estiver coesa, estiver unitária, é melhor. Porque a ação vai demonstrar que é, de fato, uma necessidade do condomínio e não de uma única pessoa ou um mero dissabor, né? Certo. Então isso vai revelar a necessidade real para a resolução. Mas há outros meios de provas, às vezes ninguém quer fazer, às vezes você pode gravar, você pode colocar ali um gravador para deixar o dia inteiro gravando, submete. Tem que ter provas, né, doutor? Porque eu não estou exagerando. Exato, sempre tem que ter prova para não demonstrar que às vezes é uma perseguição, não gosta, brigou por conta de uma vaga do carro e agora o cachorro late de vez em quando e quer punir, né? Então é importante, a figura do síndico aqui é fundamental para apurar. Né, para fazer a apuração, poder indicar para aquele que se sente incomodado o caminho que deve seguir, tem que formalizar a queixa, né, tem o livro de registro. Hoje a gente fala livro, né, nós já evoluímos, mas pode ser feito de forma online, muitos condomínios têm isso de forma online, né, fazer a queixa, apontar os horários que isso acontece, para que você consiga dar subsídio, dar substrato, para que na necessidade da ação, você ter uma ação procedente. Falar uma coisa para você, essa história de síndico é algo que você tem que prestar muita atenção na hora de você eleger um síndico. Principalmente se você tem um condomínio muito grande, são muitas pessoas, tem que ser uma pessoa que tenha a noção dessa responsabilidade, porque não adianta você buscar a justiça antes de buscar o síndico. É todo um passo a passo que você precisa fazer. Então, cuidado até na hora de eleição de síndico, que não é brincadeira. É verdade. Porque a gente não sabe quem pode se mudar amanhã para aquele apartamento, para o prédio, para o apartamento que está do seu lado. Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu não sabia... Eu nunca morei em prédio, eu achei que todas as vagas eram marcadas, porque se toda vaga é marcada, não tem problema no estacionamento. E eu estava lendo lá, e você falou para mim também no início, que um dos grandes problemas são as vagas de estacionamento. Por quê? É meio que loteria? Perfeito, Keila. Há alguns condomínios, e nós temos alguns hoje, que são entregues, inclusive, com o espaço muito pequeno, que não cabe, às vezes, um carro mediano, né? E aí o condomínio quer ter uma Blazer, quer ter um carro maior, um carro mais... robusto e não cabe na vaga, então você vai ter esses tipos de problemas porque atrapalha a manobra dos outros vizinhos na hora de conseguir estacionar. Mas, em específico, há condomínios em que você tem a rotatividade das vagas. Ixi. E essas vagas não são determinadas, né? E aí, você imagina, temos mais um motivo para haver ali discussões, debates, porque a rotatividade da vaga... Mas isso é uma coisa que não podia ter, né, doutor? Você compra um apartamento, tinha que ter uma vaga certa para todo mundo, gente. Isso é verdade. Mas, às vezes, a própria área não permite, né? Que você tenha uma vaga livre para todos, né? Onde foi feita a estrutura, a edificação. Né? Então, a pessoa, quando vai comprar, ela também pode tomar esse cuidado. Né? Se ela não quer vivenciar isso antes, ela pode, no momento da compra, vou comprar a unidade... Tem tantos metros. E a vaga? Como é que funciona? São quantas vagas? Pode esquecer de perguntar isso nunca. Exatamente. Porque ali ela consegue evitar esse tipo de estresse. Esse é o primeiro momento para ela. Mas pelo que você está me falando, o problema maior é o carro... Sim. Maior do que a vaga. Maior do que a vaga. Daí você pega, põe uma rabeira no lado do outro, o outro não consegue entrar. Exato. Ou então você faz de um jeito que depois a pessoa não consegue sair. Então, na verdade, esse é o maior problema. Sim, isso acontece muito. Há diversos vídeos doutor, na internet, mas daí não há advogado que resolva, porque daí você vai fazer o quê? A pessoa te chama para resolver um perrengue desse.
O que pode ser feito judicialmente, gente? Judicialmente é entrar com uma ação para obrigá-lo a ter um carro que tenha as medidas que cabem na vaga. Parece a gente dá risada, né? É engraçado. Os absurdos que a gente chega pela falta de empatia, pela falta de considerar outra pessoa. Mas também, se você for pensar bem, não é falta de empatia, né? Porque daí é uma questão de bom senso daquele do carro grande mesmo. Porque você pensa, você tá ali do lado. Como que você vai sair se emperra o carro do seu lado, você sabendo que você comprou um carro que não cabe naquela vaga, gente? Fato, é uma falta de bom senso. Tudo gira em torno da falta de bom senso, né, doutor? É a empatia que vai gerar isso, né? O bom senso você vai ter de entender que você vai incomodar daquela maneira. É, né? que você vai incomodar. Se você percebe que vai incomodar, é a empatia surtindo efeito, né, Keila? Porque é você olhando para o outro pensando, e se fosse eu? Né? E se fosse eu no lugar dele, como é que eu estaria ali naquela condição? Eu vou parar o meu carro legal e aí ele não consegue sair do dele? Vou obrigá-lo a sair pela porta do passageiro? Como é que faz, né? Então é uma situação... Ou vou deixar o carro na rua porque não coube na minha garagem, na minha vaga, gente. Exatamente. Doutor, crianças, qual é o problema que eu posso ter com crianças? Bom, a choradeira, alguma coisa assim? Normalmente é a choradeira que a gente ouve de reclamações, né? Aquela gritaria, televisão muito alta, com volume muito alto, área comum do uso dos espaços também, né, do playground, piscinas, porque nós temos uma tendência, que se identifica, de os pais permitirem que porque está dentro do condomínio, dentro daquela microsociedade, se sentindo mais seguro, né, do ponto de vista de não ter estranhos ou de algum tipo de assédio. Mas acabam permitindo que as crianças circulem livremente pelas dependências do condomínio, do playground, sem estarem ali vigiadas por um adulto. Sabe que hoje nós estávamos conversando sobre isso esses dias. O Danilo tem 2 filhas e nós estávamos falando da questão de uma criança que foi atropelada. E eles falaram, a gente nunca pode deixar a criança sozinha, mesmo que seja dentro do espaço do condomínio. Perfeito. Ou seja, você sempre tem que estar monitorando essa criança, né, doutor? Exatamente, porque ela não tem essa capacidade ainda de discernimento. Então precisa sempre estar acompanhada por um adulto. Então a maioria das vezes que a gente identifica o problema é porque essa criança está sozinha. Então vai para o playground sozinha, vai para a piscina sozinha, aí pula, faz algazarra, machuca o coleguinha. E aí você acaba tendo essas intercorrências por conta dessas situações. O doutor, antes de encerrar, não faz parte dos temas, eu queria saber uma coisa. Perfeito. E casal que briga muito? Se você ouve, por exemplo, a pessoa batendo na outra, você imagina que pode ser um espancamento? Sim. Porque como mesmo um apartamento mais sofisticado, as paredes são mais finas. A gente ouve muito mais do que numa casa. É verdade. Se bem que as casas de hoje, quando é condomínio, também é tudo parede grudada, né, doutor? Geminadas, né? Se eu percebo que existe, que está havendo uma violência doméstica, como que eu devo agir? Eu bato na porta da pessoa, eu ligo para a polícia, esse é um tema de extrema importância e cuidado. Aquela velha máxima que a gente tinha, né, que em briga de marido e mulher, ou situação não se mete a colher, isso tem que ser rechaçado. Nós temos que criar uma cultura nova, um entendimento novo de que, na menor hipótese de indícios de que isso esteja acontecendo, deve sim ser acionado o síndico, que é o responsável pelo condomínio, para que ele acione a polícia, faça um boletim de ocorrência, se for necessário, para que isso seja apurado. Tá. Se não for nada, vai se provar que não foi nada. Agora, na menor hipótese de que isso cause um dano, e um dano à mulher, o convivente que for, isso tem de ser, a sociedade tem de proteger, né? O artigo 226 da Constituição, e eu encerro aqui, vai dizer que a sociedade, a família é a base da sociedade, e é dever do Estado e da sociedade, no geral, protegê-la. Mas, doutor, então eu tenho o trâmite. Eu primeiro, se começar a brigar e eu estiver ouvindo, eu chamo o síndico primeiro, não chamo a polícia. Eu posso dizer para você que pode chamar direto a polícia, se for o caso. Não tem, porque aqui nós estamos falando de um estado de necessidade, certo, de um estado de porque a gente sabe que pode acontecer. Sim, não, pode chamar direto a polícia, se for o caso. Se tiver muito aquela coisa toda. Posso chamar a polícia, aviso o síndico, olha, só liguei para a polícia, sobe aqui. Perfeito. Não posso deixar passar nenhum tipo de violência. Agora pode ser aquela coisa que vai sendo recorrente, né? Meio paulatina, aquela gritaria, um pouco de humilhação que você ouve, né, o que está acontecendo do outro lado. Comunica o síndico, olha, tenho ouvido, sempre à noite, sei lá, sexta-feira, o cara sai, volta um pouco já mais alegre e começa, né, isso pode ser também tratado aos poucos, não precisa também acabar com a família. Às vezes é um problema que precisa ser cuidado, né, uma atenção que tem que ser dada.
Isso sem dúvida nenhuma. Se você perceber que a coisa é muito séria, Polícia não na hesite hora. em chamar a polícia, avisa o na hora. síndico, mas chame a polícia. Perfeito. E a regra é aquela que nós já falamos para você e o doutor nos ensinou hoje com muita propriedade, que é o respeito, a empatia, mais do que nunca, para que você possa viver bem. Essa população está aumentando cada vez mais porque os espaços estão ficando cada vez menores. É verdade. O número de pessoas aumenta muito, a gente tem que aprender a conviver com as pessoas. Se tiver algum problema sério, daí você entra em contato com o doutor, tem o Instagram dele aí na tela para você, Costa Lima e Paiva, e o site também, no site você tem muitas informações, que é costalimaepaiva.com.br. Doutor atende em Santo André, na rua Elisa Flacker, número 100, sala 308. Perfeito. Doutor, obrigada, obrigado, querido. foi um prazer, Fique aqui viu? para você comer um docinho Estou com a à gente, disposição, tá? claro. Uma alegria ter Muito você aqui obrigado. com a gente. Olha, tem mais que ver, tá? Não se esqueça. Olha quem vai estar conosco nesse dia muito especial. Aliás, nestes dias 20 e 21 de abril. Está chegando a Conferência Internacional Mais QV Shine. E olha quem estará conosco. Apóstolo Estevão Hernandes, com autoridade espiritual e visão. Esse exército aqui orando move o mundo espiritual. Bispa Sônia Hernandes trazendo sua fé e inspiração. Senhor, eu tenho promessa! Eu tenho promessa que foi comprada com o sangue de Jesus! Bispa Fernanda Hernandes, com direção e encorajamento. Faça o que Deus pede na tua vida e você vai viver o seu milagre. Lala Noleto, influenciadora no mundo da moda e estilo de vida. A cantora Luísa Posse, mãe, cheia de fé e em nova fase. O derramar do mover profético com a missionária Cíntia Macaulay. E ainda, a número 1 em neurogestão, doutora Érica Belon. E muito louvor e adoração com Renascer Praise. Kellen Bianca e Soraya Moraes. Garanta sua vaga em gospelbay.com.br. A luz de Cristo vai brilhar através da sua vida. Vem viver o extraordinário de Deus, dias 20 e 21 de abril, Mais QV Shine. Vai ser demais! Estamos esperando por você. Adquire o seu ingresso no gospelbay.com.br e eu espero você lá nos dias 20 e 21 de abril. Está quase tudo certo aqui para nossa receita. Você viu que o Sil passou por aqui, já passou aqui atrás de mim, já para pegar as delícias aqui para nós fazermos a slice cake que você vai adorar. Olha que linda! Já depois do intervalo, correndo, a gente já volta, não saia daí não. Estamos de volta e eu estou curiosíssima para fazer essa receita. Só quero te lembrar uma coisa muito importante nessa receita. Eu falei no começo do programa, a Sil já está aqui ao meu lado, que é assim, nós vamos te ensinar a fazer, o bolo já está pronto aqui, ela trouxe os recheios prontos. Primeiro, porque você tem que fazer, para você fazer a slice, tem que estar tudo frio, já naquela consistência. Não adianta você querer fazer o recheio e usar o recheio quente, muito menos o bolo. Tem que ter essa firmeza do bolo e do recheio. Então, os meninos vão passar, o Emerson vai passar para você na tela os ingredientes depois para você fazer o bolo, com todo esse requinte dos recheios, que elas são expert em recheios diferentes. Então, nós vamos fazer esse recheio, você tem aí todo passo a passo. Aqui, nós vamos te mostrar como é que você vai fazer a slice, certo? Dá um abraço, que eu tava com saudade de você, maravilhosa. Bem, Que bom te ver bem, com voltar. saúde. Tava morrendo de saudade. Um beijo Obrigada. pra Lolo, que tá aqui acompanhando a gente ali de fora também hoje. A gente ama essas meninas, elas são talentosas e são chiquíssimas. Porque é Obrigada. tudo muito chique o que elas fazem. Eu adoro mostrar o trabalho delas porque elas têm esse cuidado em recheios, em combinações. Então é tudo muito lindo e eu estou muito feliz de tê-las aqui hoje. Prazer é todo meu. Então todo o bolo nosso. eu vou fazer numa forma quadrada. Esse é o primeiro Isso. passo. A gente vai montar o pandeló nessa forma aqui, que ela é específica para slice cake. Certo. Ela tem de 2 tamanhos. Ela tem uma que é a metade dessa, menorzinha, que para quem não vende tantas, pode fazer menor para fazer mais sabores.
Então essa é a forma retangular Essa para você aqui já fazer. Rende 9 fatias, tem uma que rende 11 e eu trouxe uma menor. E uma coisa interessante que elas falaram para mim uma coisa. Quando você vai começar, muitas vezes você não compra esse cortador. Não tem problema também se você não tiver esse cortador, tá? A Sil até vai te explicar como é que você faz para cortar. Os cortadores, tá aqui na minha mãozinha, aqui vou mostrar para vocês. Esses cortadores, pera só um pouquinho, tá, Sil? Esses cortadores acontece o seguinte, eles são do tamanho da forma. Então, você vai encaixar e já vai sair para você ter aquela preocupação de fazer todas do mesmo tamanho como as meninas fazem. Até porque a embalagem também já está toda direcionada para esse tamanho. Isso. Então, elas até reclamaram aqui que elas falaram que esse daqui é meio torto. Porque eu falei, não, vamos fazer no cortador. Ela é meio torto, às vezes é torto. Tá vendo que ela é meio de ladinho, assim? Então, você tem esse aparelhinho que você pode comprar, custa em média 50 a 60 reais. Mas você tem o mãozona que você pode usar também, que é o acrílico. Que tá aqui na minha mão, que é mais ou menos da mesma largura. Isso. É uma tampinha da caixinha que você usa para fazer. E daí você coloca assim, como elas vão fazer, você usa de marcador. Você coloca, marca todos e corta, normalmente. Na própria caixinha que a gente coloca. Você cortou enquanto eu falava, ao meio, que é para pôr o recheio. Só abrir ele para colocar o recheio. Então, o primeiro passo, abro, coloco o recheio. Isso, a gente vai rechear esse aqui, depois a gente vai cortar um que eu já trouxe. Pronto. Certo. Aí a gente forra sempre aqui, recheia. A gente já trouxe a caldinha aqui, uma caldinha de leite condensado. E eu vou fazer sempre esse processo. Espero esfriar, faço o recheio. Qual recheio que você vai fazer? A gente vai fazer doce de leite com limão e um limão curd, limão siciliano. Então a gente vai colocar doce de leite em todo o bolo aqui, a base. Bem fininha. Na primeira camada do recheio. Bem fininha de doce de leite, porque ela tem que aparecer os três. Se você pôr muito grosso, vai ficar pesado, né? Então tem que pôr fininho mesmo. Para aparecer só aquele filetinho mesmo do doce. Para quem tá comprando saber qual é o recheio, eu até tinha mandado uma foto desse já pronto do slice, não sei se vocês têm. Aquele ali que você fez não é o mesmo? Não é esse sabor? Não, aquele é outro. A receita que a gente mandou é desse sabor aqui, ó. Que é do doce de leite. Tá. Aí então, olha, quando ela fala fininho, só para você que tá na tua casa ter essa noção de que é bem fininho mesmo. Para você ter o mesmo efeito que teve nas fatias que ela trouxe pronta. Porque a despeito do tipo de recheio que todas elas ficam aparecendo. Isso aqui também tem dois, viu? Olha ao vivo. Estourou. Posso pegar aqui? Pode. Estourou o saco de confeitar. Estourou o saco. Não, mas a gente dá um jeito, não tem problema não. Que pode acontecer mesmo, dependendo da maneira como você... Esse recheio é o que, Sil? Esse aqui é o brigadeiro de limão curd. O que é curd? É siciliano? É limão siciliano. Não, é um creminho. Eu tenho outro saco de confeitar, só preciso achar. Achei. Gente, vou até experimentar um pedaço. Nossa, aqui o aroma dele. Só o... Mas não tinha outra hora para estourar o saco de confeitar, né? Vamos lá. Minha filha, você entende do assunto, tá tudo certo. Nossa, que delícia. Gostoso, né? Pronto, a gente Os ingredientes também estão disponíveis aí para você, tá? A gente já trocou o saco de confeitar. Ele tava na geladeira, ele tá mais durinho. Se você deixar... todos eles eu preciso colocar no cantinho que é para poder ver, né? Sim, todos eles. Nossa, que delícia, uma raspinha de limão. Tem bastante, esse aqui tem bastante. Ficou quase todo o recheio aí, misericórdia. Meu Deus, que delícia. Então, neste bolo, a primeira camada, doce de leite. Depois, brigadeiro de limão. Brigadeiro de limão. Siciliano, né? Você vê que tem a pedacinho da frutinha. Nossa, o fundinho do limão siciliano, da casquinha dele, que delícia. Isso, pronto. Agora vai o limão curd. Agora, você vê como é que é, né, gente? Você pega e compra a fatia de bolo e fala... São 3 recheios. É só uma fatia de bolo, você vai ver, né, menina? Uma trabalheira. Esse recheio é do quê? Esse é o limão curd. Tá na tela. Esse é o brigadeiro, né? São duas texturas de limão e uma de doce de leite, que é pra dar aquele... Põe um pouquinho aqui pra eu ver. Esse é bem cítrico. O certo seria você fazer assim, colocar todos. Nossa, gente, colocar pelo amor de todos. Deus. Que delícia. Isso. Nossa, esse azedinho com doce de leite deve ficar uma delícia. Então, é por isso que a gente coloca ele pra dar o contraste, né? Ó.
Ainda tem isso, a cor também, né? Que fica diferente. Isso, tudo fica... Porque quando você corta, a fatia tem que estar bonita, né? Agora, você acha que essa... Na verdade, quando você coloca de volta, é pra ficar bem mais certinho também esse recheio, né, Sil? Isso. Ó, eu cortei um pouco mais do doce de leite aqui, pra ir mais rápido. E aí eu repito o mesmo processo. O mesmo processo. Doce de leite primeiro, brigadeiro. Não, aí vai uma mousse de limão. Tá. O doce de leite e a mousse aqui. É, você viu quanto recheio em um bolo só. Menina, quanto ele vai ficar pesando esse bolo, Sil? Olha, dá, na verdade, esse aqui dá 9 fatias de mais ou menos 280 gramas cada fatia. Você tem ideia de uma média de quanto eu gasto pra fazer, Sil? Ixi, eu não lembrei de fazer o custo dele, não. A gente hoje tá vendendo R$23 cada fatia. Como que eu faço a conta pra vender a fatia, Sil? Ah, vai ter que fazer a ficha técnica. O pessoal faz a ficha técnica, aí você tem o valor de todos os ingredientes. Vamos imaginar que o bolo, que eu vendo o bolo inteiro por R$200, qualquer bolo. A fatia, como que eu faço a... então vai. Aí você pega o preço do quilo e divide lá, ó. Por exemplo, divide o preço do quilo por 10 e faz vezes 270 gramas. Você vai dar o mesmo preço. Por exemplo, hoje a gente vende R$175, R$115 o quilo do bolo, né? Se você for dividir, vai dar o mesmo valor de R$23 a fatia. Ah, tá. Porque a nossa fatia, ela é bem E a fatia, Sil, eu vendo pelo peso? Ela tem o mesmo peso ou ela tem que ter o mesmo tamanho e o mesmo modelo? Vamos dizer assim? Elas pesam em torno de 270, 280 gramas cada fatia. Não necessariamente elas, não sei, eu coloco em média. Nunca coloco redondo porque a gente não consegue fazer. Não dá pra fazer. É artesanal, tu não consegue fazer grama. A gente tenta, mas não... Dá pra fazer o bolo, a fatia mais ou menos do mesmo tamanho pra ficar parecida. Mas porque a gramatura é um corte, não é peso. Apesar que a gente até pesa, mas fica em torno disso. Entendi. Porque você vai pôr a cobertura. Você aperta um pouquinho mais o saco, saiu mais grosso, saiu mais fino. Vai dar diferença de peso, não tem jeito. Não saiu nada, porque aqui as suas são iguaizinhas todas, é impressionante. Mas se tu for pesar... Parece uma xerox, né, doutor? É impressionante como são parecidas demais. Bom, aqui já tá montadinho, agora esse bolo ele tem que descansar até o dia seguinte para cortar as fatias perfeitas. Então, olha, recheou o bolo, vai pra geladeira. Geladeira até o dia seguinte. Fica 24 horas na geladeira. Você entendeu? Você vai fazer o bolo e o recheio, vai deixar esfriar tudo. Esfriou tudo, depois que esfriar, você vai deixar um dia na geladeira, vai tirar ele consistente, como esse daqui que ela trouxe, para você poder fazer o corte. Você vê como é um trabalho delicado. Isso. Agora a gente vai cortar o que a gente já trouxe de casa. Eu vou tirar aqui porque... Geladinho. Porque esse que a gente vai cortar é outro sabor. Nossa, quanto sabor. Pois é, a gente gosta esse é de variar. Esse aqui é um de chocolate com redução de maracujá e brigadeiro belga. Nossa, pelo amor de Deus, hein? Esse é maravilhoso. Agora a gente tira. Cadê o meu negocinho aqui? Só pra ele não grudar aqui em cima. Tá. Eu coloco o meu desmoldante. Só um pouquinho aqui. Certo. Desmoldante, tirou. É que como tá firme, né, Sil? Já facilita, né? Tá. E também você não pode esquecer de colocar o plástico. Não pode, porque se você... e aí a gente vai virar de lado ele pra cortar, pra não sujar as fatias. De lado, né, gaúcha? De lado. De lado. Vamos colocar de lado. Assim, ó. Certo. Porque aí quando a gente cortar, não vai sujar as fatias com o recheio do... Porque o que a Sil tava me explicando? Pra você deixar ele bonito, fica feio quando você corta pra vender. Sabe quando você corta e fica assim, o recheio de cima meio que misturado com o de baixo? Quando você corta o bolo na sua casa, o bolo tá recheado, o brigadeiro, ou seja o que for, ele desce um pouquinho, não é? Pra vender não pode. O que eu fiz? Quem tiver desmoldante em casa, passa um desmoldante na faca, que ajuda bastante na hora do corte. Que aí o seu olhômetro já vai que vai, né? Porque você já tá acostumada. Eu já ia reta, tu viu, né? Mas, a gente marca, usa esse aqui, tá vendo que eu fiz na forma pequena, na metade da forma? Aí, aqui a gente vai usar isso, ó. Tá certo. Vendo? É isso aqui que a gente vai marcar. Entendi. Esse aqui vai marcar... É só uma marcaçãozinha pra ter a base da corte. Mas nada me impede que eu marque com isso aqui, ó. Certo. Com isso aqui. Entendi. Entendeu? Você não tem, dá pra marcar também. Dá pra marcar também. Não precisa tentar cortar com esse marcador. Ou você corta com aquilo que se você quiser, eu já tenho prática no corte, manda ver.
Não tem problema nenhum. Nossa, que coisa linda. Olha, gente. Nossa, Ok, que agora eu isso? preciso da sua ajuda. Que eu faço, Agora eu meu quero Deus? que você pegue. Ó, eu Ai, vou que cortar medo. aqui, você vai colocar ele aqui, ó. Coloca esse plástico aqui. Por baixo? Isso aí, encosta aí, eu vou derrubar a fatia. Pronto. isso? Só puxa, coloca de ladinho, que na verdade a gente tem uma caixinha já montada que você vai colocar dentro. Aqui, ó. Tá, Pega aqui a sua monta limpa. tá. Pronto, abre ela. Ela vem desmontada, mas é fácil de eu montar, certo? Isso, aí a gente vai colocar esse papelzinho que normalmente Ai, a gente que faz com a logo lindo. da pessoa, né? Certo. Aí você coloca o papelzinho aqui. Dentro tem muito amor. Isso. Aí você vai colocar aqui, ó, Keila. Tá vendo? Você vai fazer o cantinho aqui. Certo. Vai ficar retinho aí, tá? Aí você vai pegar essa fatia de bolo aqui. Vai colocar assim. No plastiquinho. Normalmente eu coloco o quê? Mais no centro do plastiquinho. Porque daí ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Mais pra cima. Certo. Aqui a gente vai colocar assim, por quê? Aqui tem que ficar livre pra gente fazer a finalização. Então vamos finalizar esse. Pronto. Vou cortar mais. Então vamos finalizar. Tá na geladeira, ó. Na geladeira? É, a mousse. Essa mousse de chocolate. Ah, daí eu vou finalizar dentro da caixinha. Dentro da caixinha. Aí Tirar ela esse já daqui tá daqui. aqui. Peraí. Aí você vai finalizar aqui dentro O já. que você aconselha, Sil? É que aqui a gente não tem tempo de cortar todos, mas você É. aconselha que eu corte todos e coloque todos de uma vez no plastiquinho e deixe tudo pronto para colocar na caixinha? Ou fazer como você está fazendo aqui, um de cada vez? O que você aconselha? Eu corto todos. Corta todos. Corto todos. Porque me dá a impressão de que vai mais rápido, né? Vai. Já tem tudo, depois você já pega e já coloca o recheio, a cobertura em todos, né? Isso. O meu bico de confeitar trancou, ó, pra variar. Isso também acontece. E aí? Aí a gente dá um jeito. Pera aí, a gente já tira ele e já arruma, calma. Ó, a gente trancou o bico de confeitar, vai ser bico de confeitar agora. Gente, porque mas na minha casa eu faço como se fizer isso? Não, mas na Sil? sua casa você vai tirar, vai trocar o saco de confeitar, Ah. vai tirar o bico, vai lavar. Você tá entendendo, né? Você que tá na sua casa. Mas se você manja também que nem ela, você vai conseguir fazendo... Ou você pega outro bico e coloca. Tá. Eu trouxe, mas não vou É que colocar. você já tem o jeito, É. né? Aí você vai pegar e você vai E finalizar. eu vou finalizar sempre já dentro da caixinha. Ai, que Isso, linda sempre, essa moça. ó. E ela nem tá estabilizada ainda porque ela veio no calor. Agora a gente vai pôr esse aqui, ó. Ah, o de maracujá. É, que é uma caldinha de maracujá. Olha, eu quero deixar os contatos das meninas do Moms Goods pra você, porque assim, elas têm uma variedade de doces e de bolos finos que eu poucas vezes vi. Eu sempre falo isso e elogio muito o trabalho delas, porque elas são muito detalhistas. Você viu o passo a passo pra fazer? Mas daí você pode fazer a tua encomenda com elas, que elas fazem festas completas, Agora você tá? vai fechar. Normalmente a gente fecha com uma fitinha mesmo, assim. Coloca. Pra aqui. ficar bonito mesmo e Ó, olha que mostrando cheião. tudo. Ai, gente, olha que coisa E linda. agora a gente finaliza com o nosso logo. Que tem o telefone e tudo. E aí ela fica bem cheiona, Moms ó. Goods é o Instagram, tá? E o telefone já tá aí pra você ver também, ó. 99913-3456. Olha que lindo. Essa aqui ela é de uma cocada com redução de maracujá e aqui é um brigadeiro belga com redução de maracujá. Olha, gente, que coisa mais. Eu posso experimentar esse? Pode? Quer Eu queria abrir? experimentar tudo, mas não vai dar tempo. Faz de conta que eu comprei. Tem que cortar aqui. Ah, é, não, gente, tem que cortar. Peraí. Cadê a tesoura? Aí, isso é importante, deixar com... Não, a gente deixa e depois quando o cliente chega em casa, ele só pega uma faquinha e corta aqui, ó. Que no caso a gente tá usando a do tesoura. céu. Olha, gente. Mas pode... Vou te falar, esse é o tipo de presente que eu ia gostar de ganhar, sabia? Bota um lacinho, né, Lolo? Né, doutor? Um lacinho e pronto. Ó, o de morango Ó, também. de morango também ele é bem... Porque essa redução, na verdade, essa redução é de frutas vermelhas. Olha a pessoa que já quer pegar um pedaço do recheio do Já do pega com a coco de cima, e a cobertura, com tudo, né? Mas eu vou te falar, esse recheio do que você fez, pra mim, Ah, de limão, de limão, curd. gente, faz essa receita que tá lá. Vai ficar pra você lá no Instagram do programa e também lá no canal no YouTube, tá? Porque é maravilhoso o limão. É, a gente fez 3 sabores. Olha, vamos experimentar esse? Menina, que coisa O gostosa. contraste, né? A cocada é incrível. Não fica nada enjoativo. Não fica não, porque o maracujá é pura fruta reduzida. Isso aqui parece uma mousse, aquela É mousse uma de mousse. mousse. É a mousse É mesmo? uma mousse de chocolate, bem chocolatuda. Nossa, gente, pelo amor de Deus.
Nossa, que delícia. A gente não põe só um bolinho, a gente gosta de misturar os sabores pra dar essa explosão, né? A gente gosta bastante de fazer essas coisas. E sai, olha, aquele que a gente montou, esse aqui, são campeões de venda. Tá vendo? Pode provar. Nossa. Aquele lá também é maravilhoso, mas não dá pra virar agora. Porque se virar agora, ele vai abrir. Eu acho que você nunca fez aquele de limão aqui. Não. Maravilhoso. Não fiz mesmo. Você não vai demorar muito pra voltar? Você Não, demora a gente... demais, gente. A próxima vez é a Lolo que vem. Te amo, viu? Obrigada. Obrigada. Foi um prazer ter estado aqui, viu? Te ama muito, viu? Obrigada, viu, Lolo? Viu? Próxima Lolo que vem, hein? Próxima Lolo que vem. Dia dos Namorados, tá? Ai, Fala show. nisso, que coração lindo, hein? Nós não cortamos o coração, dá pra gente. cortar. Vou cortar. Quer cortar? E colocar pra você no canal. Terminar cortando. Antes, só quero te dar um recado antes de terminar. Não se esqueça de entrar no gospelbay.com.br para adquirir o seu ingresso para estar conosco no Mais Que Ver Shine, dias 20 e 21 de abril, hein? É imperdível e já estão esgotando todos os ingressos de todas as áreas. Então, corra lá no gospelbay.com.br. Um beijo pra você, boa tarde, Deus te abençoe, obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Vamos cortar.